Já estamos de volta, falando agora sobre cura emocional através da terapia do riso. Aliás, você já ouviu falar na terapia do riso ou yoga do riso? Nós vamos saber tudo isso e muito mais com o Marcelo Santiago, que é terapeuta de yoga do riso. Está aqui no nosso programa, ele é do Rio de Janeiro, está passando uns dias em São Paulo e vai inclusive, gente, ministrar um workshop lá no espaço Sou Terapia Integrativa. A gente vai falar mais sobre isso com o Arthur Távola, terapeuta energético, que também está aqui com a gente. Tudo bem, Arthur? Bem-vindo mais uma vez. Bom dia, é isso aí, estamos aqui de novo. Firmes e fortes. Firmes e fortes. Todo esse frio, a gente fez um teste para pinguim esses dias, né? É isso aí, nossa, tá pegando. Quem não congelou, nossa senhora, que inverno rigoroso esse. Demais, né? E o Marcelo Santiago, bem-vindo, Marcelo. Obrigado, Edu, é uma honra estar aqui no seu programa, bom astral. Toda gratidão. Nossa. Ficamos felizes. Inclusive, no Rio de Janeiro também está frio assim, né? Também está frio, mas não igual aqui a São Paulo. A Frozen veio com tudo dessa vez. Acho que alguém deixou a Frozen nervosa. Pois é, tá que tá, né? Frio. São Paulo tá pegando, gente. Bom, vamos lá, vamos falar então, né, do yoga do riso. Arthur, pode nos ajudar em questões emocionais, né, essa prática também, para equilibrar as emoções? Isso é muito importante porque a frequência da alegria é uma frequência muito elevada, ela está até acima da frequência do amor. Então é muito importante a pessoa estar sempre alegre. Então a terapia do riso ela vai ensinar a pessoa técnicas, né, Marcelo, para fazer essa elevação frequencial por intermédio da alegria, da felicidade. Tudo isso é muito importante. E, Marcelo, é uma variedade de técnicas e práticas que compõem nesse segmento? Sim, olha só, o yoga do riso, a gente associa, né, exercícios do riso com a respiração do yoga, por isso que o nome é yoga do riso. Né? Trabalhamos também esse ato de respirar da maneira correta. Quando a gente respira da maneira correta, a gente oxigena o cérebro, aí nos tornamos mais leves, mais criativos, mais focados. E exercícios do riso é algo que a gente faz, o riso como exercício. E o interessante, Edu, quando a gente ri, tem isso que o cérebro não sabe distinguir o real do imaginário. E também não distingue o riso real de um riso simulado. Então eu falo, mesmo que você não queira rir, faz o esboço. Porque o teu cérebro ele não sabe se isso é real ou imaginação. E o interessante, quando a gente ri, isso já tem comprovações científicas, o nosso organismo produz os hormônios do bem. São os neurotransmissores responsáveis por nos trazer aquele sentimento de bem-estar, melhora a qualidade de sono, melhora tudo, saúde física, mental e emocional. A dopamina, serotonina, ocitocina. Então isso faz um bem danado para tudo, para a saúde física, mental e principalmente saúde emocional. E é incrível que é algo que contagia, né, também o riso. Da mesma forma que o bocejo, né? Uma pessoa bocejar, passa, pega, né? por osmose, a gente brinca, E o riso também. Eu estava me lembrando que um dia, voltando no Uber, né, de uma festa, com uns amigos, uma amiga olhando no celular, ela ria, vendo aqueles videozinhos sem parar. E chegou uma hora que todo mundo começou a rir da risada dela, sem nem ver o vídeo, né? E muda completamente. Eu falo que o riso transforma. Eu sempre falo, a cura está na alegria. É verdade. E já existe essa máxima, né? Rir é o melhor remédio. E não é à toa, gente. Não é à toa. É algo que eleva a nossa frequência. Como o Arthur falou, a frequência da alegria, ela está vibrando mais alto que o amor, que o sentimento do amor. Né? Então é poderoso. Agora, as práticas são feitas em grupo também, né? Isso. Tanto presencialmente quanto imagino que à distância. Online, né? Também, eu atendo online. online também. Eu faço sempre, eu crio alguns grupos onde eu levo o yoga do riso e também estou com essa oficina da alegria, né? Que é uma vivência, você vai passar por essa experiência, onde eu mesclo ali técnicas de física quântica, de PNL e terminamos com uma aula de yoga do riso. Aí o pessoal entra de uma forma e sai completamente diferente. A energia fica super alta no local, porque todo mundo fica super alegre. Isso é bem importante que o Marcelo falou do riso, né? Porque
na prática da meditação, quando você faz o relaxamento antes da meditação, não sei se alguém aqui já sentiu isso, mas quando você faz aquele relaxamento de todos os músculos, os nervos, quando você chega na região do rosto, você sente até sorrir. É interessante, você sente o relaxamento da musculatura do rosto e aí você sente até sorriso naturalmente, assim, você sente um sorriso, né, Isso, você sente na aquele prática do esboço, relaxamento. aquilo assim, ó, sabe quando o rosto fica sorridente? É isso. Porque a gente livra todas as tensões que está no corpo do dia a dia, que às vezes a pessoa passa por muita informação, passa por muitos sentimentos, né? Então você liberando todas essas emoções, essas tensões nas musculaturas, a musculatura relaxa e a gente acaba sorrindo naturalmente, né? É bem interessante isso. Quem nunca praticou, eu indico praticar, que é bem legal. A gente vai ficando até meio carrancudo, né, no dia a dia. As pessoas não riem mais, Edu. A gente olha na rua, tá todo mundo muito sério, sabe? Verdade. Todo mundo franzindo aqui o meio da testa. Verdade. Falo, gente, a gente precisa ter mais leveza na nossa vida. E eu fiz também uma formação em felicitador, isso que é incrível, né? O Chief Happiness Officer. E agora, em maio, entrou em vigor uma norma, né? NR1, a norma regulamentadora. Saúde mental. Saúde mental, empresas. levar a saúde mental para as organizações e empresas. Edu, isso é fundamental. A gente está vendo hoje em dia, as pessoas estão pirando o cabeção. Então. Sintomas de burnout, estresse, depressão, ansiedade. E a alegria, eu estou todo arrepiado falando, é algo que muda, ela transforma, gente. Então as pessoas precisam ter esse sentimento de alegria. Verdade. Tá todo mundo com tristeza, todo mundo com preocupação, tá pirando mesmo, literalmente. Ainda no mundo que a gente vive hoje, né, que está sempre no extremo, com tanta informação, todo mundo passando com problema de saúde, problema financeiro, problema de tudo quanto é jeito em famílias, né? Então as empresas estão uma panela de pressão, né? Um ponto de explosão, né? E as pessoas nos uma escritórios. coisa importante, Arthur, se a empresa não estiver seguindo a norma nos padrões, elas vão ser multadas. Isso é sério. Eu falo, riso é coisa séria, mas é sério mesmo. Então, essa formação em felicitador me coloca como a pessoa, né, para inserir isso, né, nas empresas e organizações. Isso vai crescer cada vez mais. E como que funcionaria, assim, através de dinâmicas dentro das empresas, né? Trazendo exercícios para a galera desenvolver uma soltura e desconectar um pouquinho da tensão? Isso, temos ferramentas também para diagnosticar o que está passando, o que está acontecendo com os colaboradores da empresa. Isso é legal. Em cima disso, do resultado, é que a gente vai entrar com as ferramentas corretas, né? Muito bom. Agora, o Yoga do Riso já existe há algum tempo, né? Já, o Yoga do Riso ele foi criado em 1995 por um médico indiano chamado Madan Kataria. E eu fiz uma formação agora com o próprio médico, né? Uma reciclagem direto da Índia, ele é da Índia. Então as aulas dessa reciclagem aconteceram por 2 semanas e eu nunca tive isso, né? A aula acontecia aqui no Brasil de 00:30 de 11:30 da noite a 00:30. Então esse médico, né, que criou o Yoga do Riso, começou ele com a esposa dele numa praça em Mumbai e mais 5 amigos. E hoje, Edu, já são assim milhares de clubes do riso espalhados por mais de 100 países. Que legal. Então, é algo realmente que, falo, riso é coisa séria, gente. Isso aí não está acontecendo yoga do riso, está aí acontecendo. Não, tem comprovações científicas que melhora tanto saúde física, como eu falei, quanto saúde mental e emocional. Agora, pessoal, daqui a pouquinho o Marcelo vai fazer alguns exercícios aí para você do outro lado também soltar aquela gargalhada, elevar a sua energia, a gente terminar, né, a semana de uma forma mais leve, mais tranquila, brincando, tá? Então fica aqui com a gente até o final para você conhecer um pouquinho das técnicas e dos exercícios. Agora, gente, o pessoal não fica meio com vergonha não quando vai assim em grupo? Como é que é? Tem algumas pessoas que sentem um pouco de vergonha, No né? início, né? Mas depois vai se soltando, Mas né? Que acho que depois vai começa se todo soltando. mundo rir, a pessoa vai se E soltando. ver, porque é importante essa coisa do contato visual, sabe? E eu falo, gente, já que você está aqui nesse momento, se entrega. Quanto mais você se doar, mais você vai receber. E as pessoas ficam muito assim, o que os outros vão pensar de mim? Eu falo,
O que os outros vão pensar de você é problema deles. Então, já que está aqui, se entrega. Aí no início pode ter um pouquinho de vergonha, mas aí você falou, o riso contagia. Então, quando eu começo a ver que o Arthur está rindo, você está rindo, e aí o riso pega, aí todo mundo rindo daquela egrégora, você expande literalmente a energia e a consciência. É normal, as pessoas começam mais contidas, aí ele continua, vai, até que uma hora as pessoas começam a se soltar, assim, com incentivo, é o que o Marcelo falou, começa a ver que o do lado se soltou, então eu também vou me soltar, se ele se soltou, basta o primeiro se soltar, que aí vai em massa, assim, efeito dominó, né? Isso. É bem legal. E com que frequência que é recomendado? Por exemplo, semanalmente? Como é que funciona? Então, quando eu faço o Yoga do Riso online, eu costumo fazer a cada semana ou a cada quinzena. Mas quando você faz uma aula de Yoga do Riso, você já aprende essas técnicas, né, e os exercícios, e você pode fazer isso diariamente. Eu falo, gente, chegar a se olhar nos olhos diante do espelho, ninguém mais faz isso, né? Tá todo mundo meio que no automático. Então, além disso, eu ensino algumas técnicas de fazer algumas afirmações diárias também. Tem uns mantras que, né, te coloca lá para cima. Mas você pode fazer isso diariamente, Edu. Né? Naquele dia que você está muito estressado, e não precisa, gente, meu Deus, isso não precisa criar expectativa, que eu já falei que o cérebro não sabe distinguir o real do imaginário. Sim. E quando você ri, mesmo sem vontade, você já está fazendo com que o organismo produza esses hormônios do bem. Então você pode fazer isso diariamente. Eu já tenho um riso frouxo, meu amigo. Minha mãe cai, eu já fico rindo desde que eu me entendo como gente. Igual o pessoal fala que eu dou risada de tudo, eu faço piada de perde tudo. Perde o amigo, mas não perde a piada. Perde o amigo, mas não perde a piada. Eu sou desse jeito, entendeu? Então, é uma coisa que acho que as pessoas precisam se acostumar, que às vezes a pessoa está naquele processo se arrumando para sair para trabalhar. Às vezes toma um café, demora uma meia hora, uma hora para essa preparação. Pô, às vezes a pessoa vai tomar um banho, pode praticar enquanto está tomando banho, entendeu? Pode ir já mentalizando as coisas enquanto está tomando banho, a mulher está se maquiando, ou está arrumando o cabelo, tudo pode ir fazendo isso, que às vezes a pessoa está nesse ato tomando um banho, se arrumando e está pensando em coisa ruim, está pensando em, nossa, eu tô com dívida, minha mãe está com, sei lá, tô com um familiar doente, tô isso, tô aquilo, minha vida é isso, e a pessoa está só emitindo essa energia negativa para ela mesma. E fica tudo em volta do campo dela, essa energia negativa. Então, basta ter um start, começar o primeiro dia. E começa a criar uma rotina. Todos os dias você pratica essa rotina. Muda o seu modo de ser, né? E também creio que seja um remédio, um baita de um remédio para o estresse, né? Nossa! Porque às vezes a gente está o tempo inteiro pensando em tudo que a gente precisa resolver, né? Começa o dia já, hoje eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, preciso fazer tal coisa, e parece que a cabeça fica nesse looping até terminar o dia. Tem gente que só relaxa quando liga a televisão, né? Chegou em casa, tira o tênis, toma um banho e só. Mas que é o dia todo naquela pressão, né? E uma coisa bem interessante no Yoga do Riso, né? No momento que a gente pratica a gargalhada, a risada, é que a gente consegue ficar no momento presente, no aqui e no agora. Esse é um dos grandes segredos. Quando você está rindo, você não pensa, é sério, você não pensa, eu preciso pagar contas, eu tenho que fazer isso. Verdade. Não, você está aqui no momento presente agora. Rindo. É verdade. E tua energia está expandindo. E aí já muda, como o Arthur falou, já muda esses pensamentos, puxa, está dando errado isso. Não, gente, quando você coloca a tua energia em algo, isso você foca ali, vai o quê? Acontecer? Vai ampliar, vai expandir. Verdade. Então vamos sempre focar no que de bom nós temos. Né? Problemas vamos ter todos os dias. Mas como é que você vai reagir àquilo que está acontecendo? Esse que é um dos grandes segredos também. Mas rir é uma terapia transformadora, o riso. Agora, lá no espaço Sou Terapia Integrativa, anotem aí, agora já, sábado, dia 5 de julho, teremos um workshop, né, que vai ser uma oficina, né? Oficina da Alegria? Oficina da Alegria com o Marcelo. A partir das 15 horas, são 2 horas de oficina, e amanhã. ele vai passar amanhã. Amanhã, sabadão. Então, a partir das 3 da tarde, é isso? Isso, às 15 horas, isso. Tem que se inscrever para participar? Tem que se inscrever, pode mandar um WhatsApp pra gente ou entrar no nosso site, que é souterapia.com.br/shop, que tem lá a parte dos cursos. E lá na oficina, várias técnicas você vai ensinar. São várias técnicas. Eu tenho uma pegada e eu começo a falar sobre os 4 principais pilares de vida. São o nosso pensar, o sentir, o falar e o agir.
Então, precisamos alinhar pensamento com sentimento. Quem manda é esse serzinho aqui, o coração, emoções, né? As pessoas, às vezes, pensam de uma forma positiva, mas não se sentem em congruência com o pensamento. Então, a emoção, isso aqui é que manda. Eu falo que na vida você não atrai o que você quer, você atrai o que você vibra. Então, eu coloco essa consciência para as pessoas que é muito importante, o famoso orai e vigiai. Sim. Isso é importante. E ainda falo que a palavra tem poder, ensino a cada um a criar o seu mantra pessoal, isso é fantástico. Isso é legal, gente. E alinhar esses 4 pilares com entrar em ação. Não adianta eu pensar de uma forma positiva, me sentir de uma forma positiva, falar de uma forma correta, mas ficar ali sentado com os braços cruzados na cadeira, esperar cair do céu, não vai cair do céu. Então, como alinhar todos esses 4 pilares, isso é ensinado na Oficina da Alegria. Vivências é algo que você vai experienciar, não é nada maçante de palestra, é vivência mesmo. E no final a gente vai para aula prática, né? Para aula prática com uma aula de yoga do riso, que é aí algo não tem escapatória. legal. A pessoa sobe, eleva muito a frequência. Eu estava vendo no videozinho de chamada, né, para a oficina, parece que você vai ensinar também a pessoa a fazer o mantra dela, o mantra pessoal. Isso, criar o mantra pessoal. Cada um vai ter o seu próprio mantra pessoal. Isso é fantástico. Eu falei aqui no início, né, que é bom às vezes a gente se olhar diante dos olhos no espelho e fazer afirmações positivas. Eu posso, eu consigo, eu mereço, sabe? Isso vai moldando o nosso cérebro. Isso é um ponto importante que as pessoas estão tão no controle remoto ultimamente, que é igual você falou, Edu, se arruma, vai para o trabalho, só pensando em como vai ser meu dia, eu preciso fazer isso, fazer aquilo, esquece de coisas às vezes simples, igual o Marcelo vai ensinar as pessoas, que é você ter alegria, entendeu? Então a pessoa, o único momento chega em casa, liga a televisão e aquela dopamina que fica na tela da televisão, só que aquela dopamina digital, né? Que cheio de influências, cheio de frequências, para você baixar cada vez mais a sua frequência, e a pessoa está sempre vivendo esse ciclo, sempre esse ciclo. Então, você não vê as pessoas mais alegres, você vai nos lugares, está todo mundo com a cara fechada, não é à toa que tanto vende Botox hoje, porque as pessoas estão todas enrugadas, de tanto que estão com a cara fechada, estão o tempo todo com a cara fechada. Então, é difícil, tanto que você às vezes dá um bom dia, uma boa tarde para uma pessoa, a pessoa até estranha. Tem gente que não responde. As pessoas até estranham. E falam, nossa, a pessoa foi bem educada comigo. Eu falo isso, como é importante isso, você às vezes abrir o sorriso, porque o sorriso aproxima, né? Sim. Então você já chega para alguém... E quebra a resistência. Quebra a resistência. É ação e reação, gente. Aproxima e agrega, é algo que é maravilhoso. O Arthur falou, as pessoas não estão mais acostumadas a dar um bom dia, receber, ou elogio. Quando você vai elogiar alguém... A pessoa vai falar assim, peraí, o que você aprontou? Tá me elogiando por quê? O que você quer? Entende? Está todo mundo assim. É igual uma coisa que eu sempre faço, por exemplo, eu vou às vezes numa conveniência, pegar alguma coisa na padaria, eu sempre dou bom dia, boa noite para a pessoa. Quando eu estou saindo, eu falo gratidão, bom trabalho. Às vezes aquela palavra serviu para a pessoa, para ela mudar totalmente o dia dela, dar uma carga a mais para ela continuar trabalhando, só por você ter desejado dar um bom trabalho. A pessoa fala, putz, gratidão, alguma pessoa me desejou uma coisa legal, dá aquele ânimo na pessoa para mais um tempo de trabalho. Às vezes o que está faltando é isso, às vezes uma pessoa falar um incentivo, uma palavra para uma outra pessoa, e às vezes a palavra é um bom dia. É isso. Um boa tarde. E na nossa vida moderna é tudo feito de uma forma para a gente entrar no negativo, né? Se a gente parar para ver, é o tempo inteiro, né? Você vê esses programas da tarde, né? É policialesco, né? Sim. Tudo espreme e sai sangue. Pois é, eu já aboli isso da minha vida, né? Porque você acaba, é o que eu falei, é importante sintonizar, que frequência que você quer sintonizar para a sua vida. Né? Se você está ali só vendo desgraça, violência, mesmo que você não queira, o teu inconsciente vai absorver aquilo. Exato. Então é muito importante. O inconsciente é 95%, 95%, né? Que é o nosso sabotador, né? Observe, mas não absorva. A gente não pode pegar o lixo emocional de tudo. Então, é o famoso orar e vigiar constantemente, Edu. E aí, quando a pessoa faz uma prática como essa, ela está neutralizando um pouco esse negativismo que ela está conectada até pelo inconsciente coletivo, com isso o tempo todo, Exatamente. né? Verdade. Imagina como é que está o inconsciente coletivo do planeta. Violência, guerra, assalto. Gente, se você não se vigiar, você acaba dando brecha. E se você
tudo ao mesmo tempo acontecendo, Ao né? mesmo tempo. Uma coisa importante, se você baixou a tua frequência, também baixou a tua imunidade. E aí que é uma brecha para as doenças chegarem. Elas, antes de chegarem no nosso corpo físico, elas acontecem primeiro no campo emocional. Lógico. Então, estar na alegria é algo que cria, tipo uma blindagem, né? Ela consegue criar um campo de proteção aí. Não é à toa que as pessoas estão adoecendo numa velocidade recorde ultimamente. Você vê a quantidade de farmácias abrindo, às vezes você pega uma rua, tem 5, 6 farmácias e todas lotadas. O tempo todo você passa, as farmácias estão lotadas, porque as pessoas estão extremamente dependentes de remédio, porque é o tempo todo dor de cabeça, o tempo todo dor no corpo, dor nas costas, o tempo todo as pessoas adoecendo, ficando doentes, muda o tempo de uma forma absurda, que a gente estava numa semana a 30 graus, daqui a pouco cai para 4, 6 graus. As pessoas não têm imunidade suficiente porque estão sempre nesse problema emocional, que estão sempre magoadas. Né? Galera, fica o convite para você participar desse workshop. Bom, o Espaço Soul Terapia Integrativa é um espaço que tem tudo que você precisa, porque trabalha, né, através de várias atividades, corpo, mente, espírito e coração. Então vale a pena você conhecer, tá? E lá, amanhã, sabadão, dia 5 de julho, 3 da tarde, vai rolar essa oficina da alegria que vai ter a terapia do riso. Para você saber mais e se inscrever, é nesse WhatsApp, anote aí, 11 9 4373 5451. Lá você consegue pegar o endereço, todas as informações. Código 11, número 94373 5451. Ou pelo site soulterapia.com.br. Você que está ouvindo pelo rádio, Soul, S-O-U-L, de alma, em inglês. soulterapia.com.br. E no Instagram é o @soulterapia integrativa. Vamos fazer exercício? Vamos. Bora lá? Vamos. Então, quem sabe faz ao vivo, né? Então, você que está nos assistindo, deixa a vergonha de lado e se entrega, tá? Eu tenho certeza que você vai sentir essa mudança aí. Então, o Yoga do Riso, eu vou fazer aqui, vou demonstrar um exercício do riso e nós vamos também associar com a respiração, né? Que eu falo a respiração do Yoga, eu vou falar aqui. E depois do exercício do riso, a gente tem um mantra. Sabemos que na palma das mãos a gente tem alguns meridianos, né? Alguns chakras. E quando a gente bate palmas assim, a gente faz acionar essa energia no nosso corpo. E nós temos um ritmo que é 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. E um mantra. Ho, ho, ha, ha, ha. Ho, ho, ha, ha, ha. Então, como é que vai ser o exercício? Eu vou fazer um exercício agora, só para demonstrar como é que é. Quando eu falar já, Edu vai fazer também, Arthur também, e você aí que está nos assistindo também vai fazer ao vivo. Tá. E quando terminarmos o exercício, vamos vibrar com o mantra, ho, ho, ha, 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 e fazer 3 ciclos de respiração profunda. Inspirar pelo nariz, elevar os braços, ó, e solta pela boca. Solta mesmo, libera. 3 vezes. É simples assim, tá? Então vamos lá, eu vou demonstrar aqui primeiro, quando eu falar já, todos nós vamos fazer juntos. Então vamos lá. Então vamos fazer o seguinte, esse eu chamo de exercício do zíper, um festicler. Imaginem que nós temos um festicler na boca. Eu vou fechar e vou abrir. Quando eu abrir, eu vou dar gargalhada. Gente, pode abrir a boca mesmo. Eu falo que o nosso cérebro não sabe se é um riso real ou um riso simulado. Então pode rir à vontade aí. Mesmo que não queira, pode rir que você vai sentir os benefícios. Então quando abrir a boca, a gente vai dar gargalhada. Do e vou fechar. Tá vendo? Já transmite. Valendo, vai lá. Todo mundo agora, vai, ó. Abrindo. É boa, hein? É bom, vai, o mantra, vai. Ho, ho, ha, ha, ha. Ho, ho, ha, ha, ha. Ho, ho, ha, ha, ha. 3 respirações, ó. Inspirou. Soltou. Mais 2. Mais uma. Olha, só com exercício, você já não sente uma diferença? Um alívio mesmo, nossa. Um alívio. Até esquentou.
Até esquentou. Até esquentou, gente, sério. Dá uma leveza, Eu tô arrepiado, dá gente. uma E você em casa, o leveza. que você sentiu? Manda depois pro Edu aqui. Manda aqui. Isso é só um exercício, Edu. Imagina uma aula de yoga do riso, onde são vários exercícios. Depois Muito tem a bom. meditação do riso. É uma técnica, assim, impressionante. Galera, você que está vendo pelo YouTube, né? Porque depois o programa vai no YouTube, faz aí o exercício e deixa pra gente nos comentários também. A gente quer saber como você se sentiu, viu? Muito legal, terminamos o programa bom. com leveza hoje, né? Verdade. Uma sexta-feira, né? Tudo de bom. bem. É. E vamos seguir nas redes sociais o Marcelo Santiago. O Instagram dele é o @eumarcelosantiago. Se você não está seguindo, siga lá para você acompanhar diversas dicas. Bora seguir também o Soul Terapia Integrativa e você que é de São Paulo, se programar para estar lá com eles nesse sábado, 3 da tarde. Adorei, obrigado. Muito viu? bom, Edu. Eu Muito que adorei bom. aí. Gratidão, Arthur e Muito Edu. bom. Muito bom, obrigado. Fechar obrigado, sexta-feira viu? com Valeu. chave de ouro aqui antes do Arthur. almoço. Todo mundo feliz, quem está em casa Isso, assistindo. com leveza. Garanto que vai almoçar feliz pra caramba. E agora vamos também nos comprometer a terminar o dia com leveza. Não é só isso esse aí. momento, né? isso. Vamos manter essa energia. Então já lembra, tá sentindo aquela tristeza, tá desanimado? Faz o que o Marcelo ensinou, ó, que legal. Pratiquem, gente. Isso aí vocês vão ver, vão sentir realmente na pele a energia. Vocês vão sentir essa elevação de frequência, né? Verdade. A cura sempre está na alegria. Guardem isso. Fica o convite para voltarem, viu? Isso, o vamos Arthur sim. está sempre com a gente. Gratidão, Volte aqui com Edu. ele, vai ser um Gratidão, prazer, Edu. viu? Muito obrigado. Como sempre. Gente, vamos terminando o programa de hoje. Que você tenha um final de semana incrível. Eu volto segunda às 10h30 da manhã. Bênçãos brilhantes na sua vida. Valeu!